Olá, muito boa noite para você. Estamos começando o programa Conexão Tarobá deste sábado. Você que nos assiste pela TV, você que nos assiste no tarobá.com.br e também no YouTube, siga a Tarobá. E também não se esqueça de ativar o sininho para sempre que o programa entrar no ar, você receber uma notificação e não perder o conteúdo. Gente, nós vamos falar hoje sobre reforma tributária. E eu vou traduzir em miúdos o que isso significa. Você vai perder dinheiro com a nova cara dos impostos no Brasil, o novo desenho, o novo formato. Por isso que eu convidei o Luiz Fernando Cabral, um dos maiores especialistas nesta área. Nós vamos falar de MEI, nós vamos falar de pessoa jurídica, nós vamos falar de pessoa física, vamos falar de investimentos, tributação sobre investimentos e também vamos falar sobre as últimas medidas que o governo vem tomando para, vamos dizer assim, tomar também o nosso dia. Luiz Fernando, boa noite, prazer em recebê-lo aqui. Boa noite, Fernando, boa noite a todos. É sempre um prazer imenso estar com vocês e espero poder contribuir sobre essas novas mudanças. E a reforma tributária? Vocês, contadores, devem estar malucos lá de tantas ligações e tantas dúvidas que os clientes têm, né? Considero um ano atípico, né? O contador do Trader, por exemplo, tem clientes em todos os estados, então é uma demanda muito grande. Eu confesso que achei que eu ia estar um pouco mais tranquilo esse ano, estou trabalhando demais. E aí, nós vamos pagar mais imposto ou não? É a pergunta que todo mundo quer saber. Essa é uma pergunta interessante, né? E compreendo efetivamente a preocupação. Então, nós temos que entender que existe no Brasil faixas, né? Existe várias etapas e várias camadas para isso acontecer. Então, de modo geral, a grande maioria da população pessoa física não vai sofrer diretamente, mas indiretamente. Sim. Os empresários, talvez agora não é um momento de alarme, mas é um momento de reflexão, de preparação, de planejamento. Nós vamos discorrer aqui o conteúdo e eu tenho certeza que você em algum momento vai me perguntar, mas eu diria que nesse momento não há uma necessidade de desespero, de pânico, mas nós precisamos entender que o micro individual, há empresas de lucro real, que são aquelas empresas que faturam mais de 78 milhões, nós vamos precisar ter efetivamente uma atenção e um bom planejamento. Alíquotas vão mudar? As alíquotas, que são as mais básicas, digamos assim, hoje na tributação, elas vão ser alteradas para mais? Porque nós temos a condensação lá de impostos, né? Alguns vão desaparecer, mas tem IBS, CBS, enfim, IVA. Isso também vai ter alguma alteração na vida do empreendedor? Veja bem, nós temos que entender que esse processo ele vai sendo gradativo. Gradativo, né? Então, não é agora, que nem então nós temos que tomar um pouco de cuidado, Fernando, das pessoas não criarem ali e cometerem erros por uma precipitação. Certo. Agora, lá em 2033, mediante a atividade econômica, ao regime, né, ao devido à organização que você vai ter a partir de agora de 2026, é óbvio que algumas atividades, alguns, a gente pode olhar até por nicho, né? Então, o prestador, isso, exatamente, obrigado. O prestador de serviço talvez vai ter um pouco mais de impacto. O lucro presumido, que antes tinha uma taxa específica, hoje vai ter uma oportunidade de tomar crédito e vai ter ali uma apuração de conta gráfica, então eu tomo crédito, dou o crédito, mas a longo prazo, dependendo do segmento, pode sim ter um leve aumento ou até um aumento considerável. E o que o presidente Lula anunciou essa semana, pegando a tua deixa do lucro presumido? Ele anunciou aí alguma coisa que deixou o setor também movimentado, né? Vocês já começaram a ser consultados a respeito disso. Na verdade, saiu essa notícia essa semana e gera-se uma preocupação, e aqui é importante, essa resposta ela vai já também completando o nosso contexto de hoje. O que acontece com essa reforma tributária? Muitos empresários utilizam de alguns aspectos para a gente poder ter capital de giro, para a gente poder alavancar o nosso negócio. Manobras. E até então, não era nada de sonegação de imposto ou algo errado, mas a gente tinha possibilidades e operacionalmente falando, e aqui eu quero fazer uma pausa. Sabe, Fernando, eu vejo alguns profissionais comentando, alguns empresários tentando entender e fica sempre na linha operacional. Não faz isso, não faz aquilo. Mas quando a gente migra para dentro da empresa, para a realidade de cada um, operacionalizar cada fato tem as suas particularidades. Então,
Antigamente a gente usava muito de parcelamentos, refins, né? Tinha débitos e vinha as refins, e os refins vinha com bonificação, redução de multa, juros. E começou a ser uma prática de alguns empresários usar o capital de giro para fomentar a empresa e pode ser de expansão ou até de sobrevivência, e depois fazer um parcelamento, um refis. O governo Lula, então, nesse momento, ele apresenta uma via de fiscalização quando empresas começarem a ter repetição desse tipo de parcelamento. Perfeito. Agora, Luiz Fernando, eu queria fazer uma chamada aqui para uma notícia que saiu também na época da movimentação do Pix de R$2.000, que depois atribuíram isso ao Nicolas Ferreira, que era fake news e não sei o quê. Eu fui procurado por muita gente que trabalha, mas imagino vocês, né? Para tirar dúvidas sobre isso. Afinal, o que vai ser tributado, o que não vai ser tributado? Quais são as ferramentas que hoje o fisco tem para apurar transferências de pessoas físicas para pessoas jurídicas, de CNPJ para CPF, e que não configura necessariamente um serviço, uma prestação de serviço ou uma venda? Vamos pegar um exemplo bem prático aqui, camelódromo. Camelódromo, a gente sabe que tem empresas ali dentro que vendem smartphones, que vendem roupas, que vendem uma série de produtos e movimentam 200, 250, 300 mil, às vezes até mais do que isso, e não emitem nota. É uma realidade. Já houve blitz, já houve fiscalização, já houve operação. Mas agora a coisa me parece que vai tomar uma dimensão, né, Luiz Fernando? Porque a digitalização também do sistema proporciona isso. Qual a leitura que vocês estão fazendo? Qual a orientação que vocês estão dando para os clientes nessa linha? Sabe, quando eu comecei como contador do trader, que eu já tinha um escritório tradicional, e depois a gente migra para o mercado financeiro, e fico muito feliz, você conhece um pouco da nossa jornada. Eu sempre dizia, o pessoal me fala assim, pô, Luiz, mas eu sou pequenininho, pô, eu estou operando criptomoeda, é um mundo descentralizado, eu estou operando na bolsa, mas a Receita não tem como me descobrir. Eles sempre me indagavam a forma da Receita Federal me encontrar e o porquê que eu justificava que eles eram obrigados a entregar a declaração do imposto de renda. E eu sempre dizia para eles, cara, às vezes o investidor, o contribuinte, olha lá o máximo lá, né? O dia que eu fizer uma transição muito alta, o dia que eu ganhar muito dinheiro, ele fala, não, a primeira perna sempre é o primeiro passo. Então, um boleto que eu pago, uma transferência, o cartão de crédito. Se você vier a cair numa fiscalização, a Receita não precisa de muito. Ela vai identificar você e ela vai pegar ali os históricos bancários que você tem. Só que naquela época, Fernando, eu dizia que quando você cair numa fiscalização, quando você for auditado por um fiscal da Receita. Pois bem, acho que a Receita Federal agora criou, e essa é a narrativa de uma fiscalização mais global. Então, antigamente, tinha que ter algum fator específico para você cair numa fiscalização e aí eles adentrar a sua movimentação bancária, independente de quanto for. Hoje não. Hoje eles estão prometendo que a fiscalização será de forma imediata, né? Eles vão estar acompanhando, utilizando de tecnologia, os próprios agentes bancários para poder conduzir. Me lembro que lá atrás a preocupação era sobre pagamento de imposto sobre essa movimentação. Eles não prometem isso. Eles dizem, e na verdade, com as novas regras, que a gente até pode falar aqui, não haverá mesmo tributação sobre essa. Mas o que vai ter é o rastreio. E aí é que entra a gente operacionalizar. Eu entendo que há movimentações que muitas das vezes vai ser difícil a gente expressar e que não tem nada de legal nisso. Porém, nós vamos ter que ter uma historinha para contar, porque a probabilidade de eu cair numa malha fina é muito maior. Exatamente. Não vai ter um tributo que gera uma alíquota sobre isso. Não. Mas eles têm as informações cruzadas. Agora eu vou falar uma coisa aqui que pode parecer bobagem. Final de semana você joga futebol com os amigos? Já joguei bastante. Já jogou, né? Eu jogo futebol com os meus amigos. E no nosso grupo tem um líder. Esse líder, ele faz a captação do dinheiro para pagar o campo. E ali, cada 6 meses, tem um torneio entre os amigos. Não, vamos ver quem foi melhor nas peladas. E aí, Luiz Fernando? Aí tem a premiação. Tem 50 pessoas, 60 pessoas passando Pix 2, 3 vezes por semana para conta desse coordenador. E quando chega na época do campeonato, os valores aumentam,
Por quê? Porque tem que comprar uniforme, estamos precisando de bolas novas, de redes, então cada jogador dá lá R$500 e vai transferência. Não estou querendo passar susto em ninguém aqui, mas vamos transformar isso numa coisa, num andar de cima? Se as pessoas fizerem isso mesmo, olha, todo mês eu passo para o meu pai lá R$1.500 para ele ajudar ele a pagar o plano de saúde dele. Gente, onde que vai começar o farol, né, Luiz Fernando? Onde que vai começar o pente fino? Não sei, mas que nós temos que ficar precavidos com isso, e muita gente estava se beneficiando disso com pequenos serviços também. Eu fico imaginando, Luiz Fernando, o cara que é prestador de serviço, um pedreiro, um eletricista, um marido de aluguel, que recebe Pix de tudo quanto é gente, de tudo quanto é pessoa, né? Em até volumes maiores, de 2.000, de 3.000, às vezes até mais, e é isso que eu estou apenas alertando, que o Luiz Fernando colocou muito bem essa questão. E já partindo para os investimentos, Luiz Fernando, você atende investidores dos mais variados perfis. E veio a notícia de que o governo, todo mundo sabe, né, que investidor quer dividendos, investidor quer renda passiva, investidor quer aumentar patrimônio. Então, Luiz Fernando, eu te pergunto, com essa taxação, né, o governo beliscando os investimentos, como que fica a declaração desse cidadão, a declaração desse investidor? O que vocês estão orientando? O que eles estão perguntando para vocês? Nós temos aqui duas situações, né? Há uma nova legislação, né, que foi apresentada agora e que fará com que haverá ajustes dentro da declaração do imposto de renda sobre distribuição de lucro e recebimento de dividendos. Então, nossa orientação hoje, e eu tenho realmente, eu sou muito feliz de ter na carteira de clientes grandes investidores do Brasil todo, até em mais de 14 países. Nós temos hoje a base no Brasil, mas também nos Estados Unidos para fomentar esse tax, né, esse imposto. Mas a nossa orientação é que você perceba que nenhum investidor vai estar desobrigado a entregar a declaração do imposto de renda, isso é um fato, e com as novas variáveis de fiscalização, necessita efetivamente de uma boa organização. Não é que acabou a distribuição de lucro, não é que acabou os dividendos, não é isso. Existe, depois a gente pode até falar sobre o imposto de renda mínimo e esse ajuste que terá, mas o que nós vamos precisar entender é que, em vez de eu olhar o retrovisor, Fernando, vou usar um jargão mais simples, em vez de eu ficar olhando o retrovisor, então, quer entrar no retrovisor? Chegamos agora, 28 de fevereiro, está tudo aqui, Luiz, faz aí. Cara, eu vou fazer, não tem problema, mas você vai pagar muito mais caro. Então, agora necessita um planejamento a longo prazo, um acompanhamento de um profissional técnico mais próximo, né, informações para a tomada de decisão, inclusive para balanço de carteira ou para começar a investir. Né? Hoje o pessoal me procura, Luiz, eu vou começar a investir. E você me falou, e o Pix? Então, eu economizei, vou mandar para uma corretora e eu vou pagar o imposto sobre essa. Né? Então, tem toda essa preocupação, é devida, mas se você entender e ter um acompanhamento profissional, e não estou dizendo que você precisa pagar, hoje tem um monte de formas de você acompanhar profissionais, inclusive em redes sociais, um bom profissional fidedigno, você vai conseguir ter essa jornada. Então, nós estamos respondendo que, primeiro, as decisões que o investidor tomou o ano passado, reflete agora. Então, se ele for organizado, cumpriu com todo o dever, ótimo, vai pagar o imposto ou não, vai entregar, vai passar ileso. Aquele que tomou a decisão de não controlar, não se organizar ou confiar numa ferramenta pré-definida, pode ser que nesse momento tenha grandes problemas, até porque mudou. A regra mudou, a análise mudou, o planejamento mudou e só realizar cálculo já não faz mais muito sentido. E o que é o imposto mínimo, então, da alta renda? Esse é muito interessante, Fernando. Eu fui professor universitário. E eu acredito que os contadores que me assistem agora vão compactuar comigo. Né? A gente vivia dizendo para os nossos clientes, olha, tem o princípio da entidade. Né? Então, o que é da empresa, o que é do governo, o que é da pessoa física, é da pessoa física, e na gestão da empresa, na gestão financeira, precisa respeitar esse cenário. A gente vive dizendo isso. Bom, eu não sei hoje se a maioria das empresas fazem isso. Agora, o que eu tenho certeza absoluta é que o governo vai fazer por você. Porque agora, na gestão tributária, existe efetivamente o princípio da entidade. O que é da pessoa jurídica é pago na pessoa jurídica, o que é pago na pessoa física é pago na pessoa física. Só que agora
haverá um ajuste. A taxação de 10%, Fernando, ela é para igualar ou ter uma base para a tributação. Então, por exemplo, quem distribui lucro acima de 50 mil terá uma retenção na fonte de 10%. Na verdade, ela é progressiva, né? Se for no Brasil. Fora do Brasil é 100%, mas aqui é progressiva. O que acontece? Lá no ajuste anual, haverá efetivamente um ajuste. Então, o que você pagou, que foi retido na fonte, somando todas as fontes de renda, rendimento tributável, rendimento isento, tributação exclusiva, será somado e se ultrapassar 600 mil no ano, ele vai verificar o que você já pagou e identificar se você tem que pagar um complemento ou, quiçá, até restituir alguma coisa. Então, o imposto de renda mínima agora é ter especificadamente um ajuste na declaração de imposto de renda sobre quem tem uma renda superior a 50 mil mês ou 600 mil ano na somatória de todas as rendas. Anteriormente era tributável, né? Sim. Então você tinha esse ajuste. Quem tem um vínculo empregatício e ganha mais de 5 mil reais, a gente falava no off aqui, né? Então, ganha mais de 5, eu tenho uma tabela progressiva. Aí chegava no ajuste anual, eu lançava esse rendimento tributável, eu tinha ali uma desconto da simplificada que o governo dava e eu tinha a possibilidade de escolher a completa e de fazer despesas dedutíveis. Isso é um ajuste. E eu poderia pagar mais ou restituir. Então, é um ajuste. Se mantém da mesma forma para a pessoa física que tem agora uma renda superior a 600 mil no ano, só que daí vai somar todas as rendas. Perfeito. Um rápido intervalo e depois eu vou perguntar para o Luiz Fernando, eu vou até deixar a pergunta. E quem tem investimentos em dólar, quem tem investimentos em plataformas, trabalha com investimentos fora do país, será que vai ter tributação também para esse contribuinte? Eu sei que você dos 5 mil reais também está esperando como que vai ser minha declaração de ajuste esse ano, já que ano passado eu declarei, esse ano o governo mudou a faixa. Como será? Luiz Fernando vai responder daqui a pouco, depois do break. Estamos de volta com o programa Conexão Tarobá, sempre trazendo conteúdo de qualidade para você. Você que é empresário, você que é microempreendedor, você que é pessoa física também. Preste muita atenção, se você perdeu o primeiro bloco do programa, depois você volta a barra lá no nosso canal no YouTube, na nossa transmissão aqui no tarobá.com.br, porque o Luiz Fernando deu informações muito importantes que dão, sabe aquele cliquezinho, aquele insight que vai fazer assim, puxa vida, eu não estava nem pensando nisso, estava de férias, estava na praia, estava no carnaval. Agora vou falar com o meu contador a respeito disso. Luiz Fernando, acho que até uma questão interessante, que eu vou fazer uma pergunta para você que nem estava aqui no nosso script. Será que os contadores também estão atentos, preparados para isso, ou tem alguns ainda que precisam olhar que já não é mais aquele contador da década passada, ou eu diria até do ano passado? Mas você sabe, Fernando, que eu acho que eu vou responder essa pergunta até com um sorriso mais gostoso, assim. Porque eu sou apaixonado pela contabilidade. Fui professor, né? Eu formei muitos contadores, né? Ou seja, eu ajudei a contribuir na formação de muitos contadores. Eu acho que o contador mais antigo, ou os novos contadores que efetivamente buscaram o conhecimento como base, né? Tem a bagagem conceitual e até experiência, nunca foi em outro momento tão bom para nós, Fernando. O Brasil, ele sempre viu o contador como um mal necessário. Hoje eu acredito e tenho visto dentro do meu próprio escritório, chegamos aqui no office e falei para ti, e aí, falei, cara, já estou querendo de férias, eu nunca trabalhei tanto, é hora que eu comecei a trabalhar agora. A gente se tornou efetivamente uma referência e faz sentido essa referência. É uma mudança estrutural, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança organizacional e todas as empresas deverão procurar o profissional de contabilidade que está assessorando para poder dar o suporte. Eu tenho certeza absoluta que não há outro profissional nesse momento para poder contribuir do que a contabilidade. Perfeito. Respeito os advogados, respeito os tributaristas, mas é como eu disse, às vezes a gente ficar na linha teórica é assustador e quando você vai para a prática, para a operacionalidade de cada fato, é o contador que vai estar lá atrás da mesa buscando o máximo possível de possibilidades para diminuir esse impacto. Perfeito. Luiz Fernando, hoje, com esse instrumentozinho aqui, com essa ferramenta, basta eu entrar aqui num aplicativo, sei lá, de uma corretora, XP, BTG, do Banco Inter, de vários, todos os bancos hoje, né, Luiz Fernando, tem um home broker lá para você comprar. Só que tem o seguinte, eu posso comprar ativos no mercado nacional e posso também entrar lá
todos os bancos hoje têm as contas globais e também fazer operações, né? A gente não recomenda nada, a gente só comenta que tem gente que faz isso porque até entende. Quem comprou, Luiz Fernando, ativos no exterior, comprou Bolsa Americana, comprou Nasdaq, comprou índices, comprou ETFs, né? Enfim, a tributação aqui mudou, porque lá a gente já paga, né? Quando você compra determinado ativo lá, já vem na fonte, aparece na hora. E isso vai mudar com essa reforma tributária ao longo do tempo também? Temos que ficar atento a isso? Na verdade, mudou, né? Não tem como não mudar. Nós estamos efetivamente numa transformação, né? A gente tem que se adequar a isso. O mercado internacional, salvo, por mais que você disse grandes bancos aqui, né? Mas eu até pondero mais, né? A gente busca hoje, você falou com o celular, né? Mesmo que eu não fale inglês, eu tenho uma conta em instituições de primeira linha dentro dos Estados Unidos, por exemplo, né? Em dezembro de 23, janeiro de 24, então, iniciou uma nova regra para o mercado internacional. E lá, então, 2025, já foi a primeira declaração do imposto de renda com essa nova regra. E eu pude ter a percepção de quantas pessoas estavam despreparadas, inclusive nós. Eu não vou não sei se eu te contou para ti lá, mas pô, os caras dormiram no escritório. O Marcelo Gorla lá e o Lucas teve que dormir no escritório. Viraram. Por quê? Porque a gente tem nossos robôs, a mudança, e a Receita Federal, ela fez uma programação, a gente programou nossos robôs, deixou tudo bonitinho. Certo. No dia 17 de março, começou no dia 15. No dia 17 de março ela faz mudanças. E aí atrapalhou todo o meu operacional. Eu entreguei quase 5.000 declarações no ano passado, então era muito pesado. Então a gente teve que trocar o pneu com o carro andando, né? Mas já aconteceu. Então, esse ano, eu vou dividir em duas situações. Então, quem em 2024 entregou a declaração de 2025, aprendeu que a regra tinha mudado, que não tinha mais a isenção, que o registro deveria ser mensalmente para que você possa fazer a projeção de compensação de prejuízo no exterior, que o imposto retido lá fora você deveria deduzir aqui, né? E existe isso dentro do ajuste anual. Esse ano ficou tranquilo e vai passar. Agora, quem não aprendeu lá em 2024 e levou 2025 também da mesma forma, vai repetir os mesmos problemas. Só que nesse tem um agravante. Nós falávamos sobre o imposto de renda mínimo. Ele também entra. Então, por exemplo, eu tenho uma tributação no exterior e ele vai entrar lá como rendimento no exterior. E ele vai entrar como rendimento se eu passar os 600 mil no ano. Então, em algum momento ele vai entrar. Vou ter dupla tributação? Não. Por quê? Porque é um ajuste. Certo. Né? A base de cálculo aumenta, mas é um ajuste dentro da declaração do imposto de renda. Isso é muito importante, por isso que a gente ressalta, pede para que você mergulhe literalmente nisso. Luiz Fernando, outra coisa, tem pessoas que operam praticamente todos os dias na Bolsa ou em outras esferas, né? Em outros ambientes. Essas pessoas, elas precisam ter um acompanhamento, elas precisam falar com os seus assessores contábeis, com seus contadores, todo final de mês, todo começo de mês. Qual que é a dinâmica, né, para quem faz isso e hoje não está nem aí, depois chega desesperado lá no contador do trader e fala, Luiz Fernando, me salva. Todo dia. Eu sei que vem gente de São Paulo, do exterior, para isso aí. Mas qual a orientação que a gente pode deixar nessa linha para os investidores que gostam de operar, até sabem, né, operar, já não está falando aqui de ganhar dinheiro, e tem gente que perde dinheiro, tem gente que quebra, né, porque investe errado. A gente estava comentando em off também a questão das criptomoedas, que chegaram a 120 mil, hoje estão aí a 59. Imagina quem investiu no topo e vê isso daí cair, o cara tem um infarto. Porque às vezes vendeu um carro para colocar dinheiro, vendeu um apartamento para colocar dinheiro, acreditando que aquilo ia... Gente falando que ia chegar em 1 bilhão, em 1 milhão. Olha, tem cada coisa que a gente escuta, mas eu te pergunto isso. Quem está operando aí, sem que houvesse amanhã, né, sem pensar no futuro, qual é a orientação que você dá para esse operador? Respeitando o nosso horário, não sendo muito longo na minha resposta, sabe, Fernando, eu vou dar um passo antes. Eu acho que o micro individual, empresas do Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, não faz sentido mais não ter o seu contador próximo. Eu não estou dizendo para puxar sardinha, não. É porque realmente é muitas mudanças e operacionalizar tudo isso é muito difícil. Quem que opera em renda fixa também precisa ter um contador que entenda de como está funcionando.
Agora, quem faz especulação ou investe a longo prazo já com um nível um pouco mais profundo, eu sou convidado, Fernando, e você sabe muito bem, né? As grandes instituições do mercado financeiro, até a própria B3, me convida para que a nossa tese agora que estamos defendendo é que antigamente eu tinha um operacional para investir, né? Então, eu invisto sobre determinada função. Não sei se você está familiarizado, mas eu vou comprar ação mediante a uma análise fundamentalista, uma análise de gráfico, ou eu vou investir no day trade sobre algum fator. E depois contratava uma calculadora, fazia os cálculos, depois procurava um contador para poder organizar tudo isso. Eu tenho defendido a tese que a contabilidade, as informações para que você possa tomar as decisões, ela antecede o teu operacional. Ou, quiçá, ela tem que estar dentro de uma engrenagem operacional. Então, você vai usar uma plataforma ou um broker? Você vai usar a corretora A, a corretora B? Você vai pagar a corretagem ou você não vai pagar a corretagem? Você vai usar o RL ou não vai usar? Você vai colocar as informações contábeis ou não? Mas, para mim, hoje, por tudo que está mudando, e as informações que você pode economizar e aumentar os ganhos, a contabilidade é precisa e eu provo para vocês, porque dentro do escritório a gente tem feito isso. Hoje o pessoal deixou de ter prejuízo, mesmo com a bolsa caindo, mesmo. Por quê? Porque ele imputa isso dentro do operacional dele. Eu falava para ti, não falei para você que eu vendi determinado ativo? Sim. Né? A gente falava assim, ela chegou em 80, vendi e não paguei muito imposto, porque eu usei de uma manobra para poder economizar esse imposto. E a gente replica isso também para os nossos clientes. E quem não tem esse conhecimento, às vezes no desespero, na ansiedade, acaba não só perdendo dinheiro, mas pagando até mais impostos, né? E aqui é importante também aos contadores, né, se familiarizar com esse mercado ou, no mínimo, ter o carinho com o cliente e falar, peraí, vamos ver, acho que tem sempre alguma coisa a mais. Exato. Né? Eu sempre me coloco nessa posição. Estamos com a jornada lá nos Estados Unidos de imposto de renda, estou com umas contadoras parceiras minhas lá, e elas começaram a falar comigo, falaram, para, o que eu não faço a mínima ideia, eu cheguei até um ponto, então agora eu vou ter que confiar em você enquanto eu busco esse conhecimento, porque senão qualquer coisa que eu fale aqui vai ser só por eu precisar falar e eu não vai dar resultado para nós. Então, a gente às vezes tem que entender que, cara, eu consigo chegar até aqui, talvez precise de um aprofundamento para que você possa ganhar dinheiro. Perfeito. Gente, o programa está quase chegando ao final. Quero agradecer aqui o Luiz Fernando. E eu não poderia deixar de citar aqui que grandes players do mercado procuram o Luiz Fernando, procuram a Contador do Trader justamente para buscar uma informação, está fazendo palestra, está percorrendo vários pontos. E toda vez que ele vem aqui no programa, eu faço questão de ressaltar. Ele é daqui, ele é de Londrina, é daqui da nossa região e está fazendo esse trabalho simplesmente espetacular. Então, não poderia deixar de fazer esse registro, porque é um reconhecimento pelo trabalho que vocês fazem lá também. Obrigado, Marcelo. Eu lembrei do Marcelo Gorda, que eu falava, vou lembrar dele também. Teu grande parceirão lá, e o Guilherme, né? Mas sim, obrigado, Fernando. Eu fico feliz às vezes em Londrina não tanto, mas fora daqui do Paraná, o Contador Trader realmente é uma referência. E é verdade, somos de Londrina, né? E é uma jornada que eu fico muito feliz de ter fundado essa empresa, mas hoje tem lá o Marcelo Gorda, que é o nosso PhD. Exatamente. Tem o meu irmão ontem, se a gente contar o que o meu irmão fez ontem para um contador aqui, ele fala que é mentira, né? O que ele bateu de meta de venda ontem, e a gente vende contabilidade. Então, assim, é algo, eu fico muito feliz de ter iniciado esse processo, mas hoje olhar o corpo operacional e profissional que nós temos dentro do escritório e o reconhecimento que nós temos. Então, vocês estão com quantos colaboradores lá hoje? Hoje nós estamos com 60 e a semana que vem tem integração de 10, acho que até o final do imposto de renda nós estamos virando entre 70 a 80 funcionários. Perfeito. E olha, quando o imposto de renda estiver batendo as portas aí, a gente volta a conversar. Verdade, obrigado, meu querido. Um grande abraço para você. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos e até a próxima. Gente, se você perdeu alguma parte do programa, pode consultar aqui no YouTube, pode consultar também no nosso portal. Eu, na semana que vem, volto com outro convidado e espero você. Até lá. Tchau, tchau.